noite, bem-vindos ao Terceiro Milênio. É muito comum vermos os padres empenhados em sua missão diária de auxiliar as pessoas. Eles estão sempre presentes na sociedade, levando a todos a palavra de Deus, partilhando os momentos felizes e prestando apoio nas horas mais difíceis da vida. Sem dúvida, essa não é uma missão simples e exige muita dedicação daqueles que seguem ou pretendem seguir esse caminho. Por isso, muitas pessoas têm curiosidade em saber como é o dia a dia de um sacerdote, o que é necessário para se tornar um padre. No programa de hoje, vamos conversar mais sobre esse assunto com o padre Luiz Correa Lima. Ele será entrevistado por Fernando Altemeia Júnior e Luciana Bertacchini. Antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. Qual deveria ser o papel do padre, na opinião do senhor? Eu acredito que tenta levar os fiéis mais próximos a Deus, né? Isso é que, na verdade, todos deveriam fazer. Não tentar parecer ser um mega star, um popstar, né? Eu acho que eles fazem um bom trabalho, né? Eu acho que ele representa Deus, né? E mais muitas coisas que os padres estão fazendo, para mim, não está certo. Só isso, né? Se metendo em política, que eu acho que o padre deveria se preocupar com a humanidade em si. É a pessoa que te indica os caminhos mais corretos e te leva para a profundidade espiritual mais elevada, e é uma pessoa que tem a sabedoria que pode nos levar ao melhor caminho. Correa Lima foi ordenado em 1994 pela Companhia de Jesus, era um jesuíta. Ele é mestre em História pela PUC do Rio de Janeiro e doutorando nessa mesma área pela Universidade de Brasília, UNB. Atualmente ele é membro do Centro Cultural de Brasília e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento IBRADES, também na capital brasileira. Boa noite, Padre Luiz. Boa noite, Fernando. É um prazer tê-lo conosco. Ser padre é ser um guia espiritual, é isso? Sim, de certa maneira sim. Eu acho que o padre é um ministro de Cristo que auxilia as pessoas na busca de Deus, auxilia a caminhada das pessoas na fé. De certa maneira, ser um guia, sim. Não é ter o monopólio da verdade, não é ser uma pessoa mais iluminada que os outros. Eu não acredito nisso, não. Mas é um ministro de Cristo a serviço da caminhada do povo de Deus. E, Padre Luiz, o que é ser um padre jesuíta? Bom, basicamente há dois tipos de padre, dois tipos de sacerdote. Os padres diocesanos e os padres religiosos. Os padres diocesanos que estão diretamente ligados aos respectivos bispos. Normalmente vivem numa mesma região, ou numa mesma paróquia e tal. E os padres religiosos que pertencem às congregações religiosas. Por exemplo, os franciscanos, dominicanos, carmelitas, jesuítas, são como que famílias religiosas dentro da igreja. O padre religioso está vinculado à sua ordem religiosa, que tem um conjunto de obras específicas, né, e, por assim dizer, um carisma, um estilo próprio dentro da igreja, dentro do trabalho da igreja. E qual é esse do ser jesuíta? Tem que fazer algum voto, tem que fazer algum compromisso? Diz que os jesuítas são a companhia de Jesus. Vocês são companheiros de Jesus mesmo? Por que esse nome? Companhia, alguns pensam que o nome surgiu de uma companhia militar, mas a origem da palavra companhia é companes, é aqueles trabalhadores que no meio de uma jornada de trabalho interrompem para fazer a refeição e repartem o que tem. O pão. Repartem o pão que tem, né? Daí vem o nome companhia. Então a Companhia de Jesus foi fundada no século XVI por Santo Inácio de Loyola, para servir a igreja na evangelização. E vocês fazem algum voto específico como padre jesuíta? Sim, a gente faz, além dos votos que os outros padres religiosos das congregações religiosas fazem,
normalmente de pobreza, castidade e obediência, um voto de obediência especial ao Papa relativo às missões, ou seja, o Papa pode enviar qualquer um de nós para qualquer lugar do mundo quando ele bem quiser. Na prática, o Papa não sabe que eu existo, mas ele convoca o superior geral, enfim, faz o pedido ao superior geral e o superior geral da ordem é que acaba distribuindo. Atualmente, o senhor trabalha onde pretendia ou já submeteu esse tipo de mudança? Eu desde que entrei na ordem já mudei de lugar várias vezes, né? Eu comecei em Campinas, que é o noviciado, é o começo da formação da gente. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 22, foi a idade que eu entrei. Depois eu fui para Belo Horizonte, fiquei 3 anos, quando eu estudei filosofia. Depois fui ao norte de Minas, a Montes Claros, trabalhei 1 ano numa paróquia, fazendo um estágio pastoral. Depois voltei a Belo Horizonte, fiquei mais 3 anos e meio fazendo teologia. Tem estágios também dentro da esse, formação de um padre? Exato. Esse foi o tempo da formação que eu já mudei. Depois eu fui de ordenado, depois eu fui ao Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos e meio lá, quando fiz mestrado em História, e agora eu estou em Brasília. Então... E lá no Rio de Janeiro o senhor ficou conhecido como o padre surfista, o Lulu da prancha. É verdade. Isso não é uma maneira estranha de ser padre, ou pelo menos diferente? Diferente, sim. Na verdade é o seguinte, eu surfava quando era garoto, adolescente. Surfava no mar, não na internet? Não, pois é, no mar. Surfava de verdade. Surfava no Guarujá, no litoral de São Paulo, desde os 10 anos de idade. Depois... Quer dizer, nem imaginava em ser padre. Não, nada disso. Nem sua mãe dizia, vai ser padre, meu filho? Não, nem pensava, ninguém nunca pensou. E quando eu entrei na ordem, eu sempre morei fora do litoral, né? Não tive oportunidade. Mas quando fui ao Rio de Janeiro, aí uma vez estando no litoral, arrumei uma prancha de surf, então nos finais de semana, sábado de manhã e domingo de manhã eu surfava, né? Mas eu passava a maior parte do tempo estudando, né? Além dos outros trabalhos do Ministério de Padre. E aí a televisão me descobriu e fizeram uma matéria sobre o padre surfista tal, em 97, aí eu acabei conhecido por isso. Mas a minha atividade principal não era essa, né? Era o estudo, era o Ministério de Padre, mas como era uma coisa assim muito original, assim, destoante... Não, eu só fiz a pergunta para perceber se isso é errado. É diferente, porque um padre usar bigode pode... Um padre andar de bicicleta pode, um padre tocar cavaquinho pode, um padre voar de asa delta cantar, pode, cantar, agora os padres cantores. Tudo isso é possível sendo padre? Pode sim, desde que não atrapalhe o ministério, né? Mas assim, num tempo de lazer, perfeitamente. E até bom, porque eu senti, por exemplo, que no surf era algo que me aproximava das pessoas. Eu ia lhe perguntar, como que as pessoas reagem quando sabem que você é padre, ali, no meio do mar? Bom, nas ondas do mar. Nos primeiros anos quase ninguém sabia, né? Isso. Só um que outro paroquiano que me ia passar de bicicleta e tal, e me saudava e tal, gostava. Depois que eu apareci na televisão em 97, aí o pessoal já sabia, né? Aí foi gozado. Ah, sim, porque só pela televisão, no bate-papo ali, no surf, você não comentava que era padre? Não, muito pouca gente sabia, mas depois que apareci na televisão, todo mundo ficou sabendo. E uma vez, eu estava surfando lá no Arpoador, estava com um grupo de uns 20 surfistas, e estávamos todos sentados em cima da prancha, esperando a onda. Esperando a onda, que às vezes tem momentos de calmaria que fica 5, 10 minutos sem onda, né? Então, é aí que rola um bate-papo, né? Rola um bate-papo, sim. Mas aí estava uma impaciência porque as ondas não vinham, né? Aí um gritou lá no fundo, ô padre, dá um jeito nesse mar. O poder do padre, alguma coisa tem que funcionar. E o senhor não era paneleiro não, né? Olha, eu... Paneleiro, na linguagem dos surfistas, é o que surfa mal. É o que surfa mal. Aliás, paneleiro é uma gíria do meu tempo de adolescência. Hoje é prego. Certo. E o que surfa bem é o fera. É o fera. E como fera, as ondas melhoraram e o apelido do seu amigo ou não? Não, ainda demorou mais um tempinho. Mas eu era um surfista mediano. Ficava de pé, fazia uma que outra manobra e tal. E mais do que surfar bem é o prazer de estar no mar, né? E surfando de padre, o senhor é bom? Dentro do ministério. Eu tento. Sua mãe e seu pai, bom, sua mamãe já é falecida, eles concordaram com o senhor ser padre? Ou disseram, mais um que não vai casar, não vou ter netos? Como que foi o impacto da sua decisão? Olha... O senhor já não era jovem, tinha 22 anos? 22 anos. Eu não venho de um ambiente religioso.
Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, tive uma iniciação religiosa básica, mas minha família e eu não éramos praticantes. E eu passei a ter contato maior com religião através dos protestantes. Olha. Me caiu uma Bíblia na mão quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a ler, fiquei fascinado com o Novo Testamento, li a Bíblia inteira em 4 meses. Tinha 14 anos na época, não sei se hoje eu faria igual, mas naquela época eu fiz porque espontaneamente que eu tinha um interesse muito grande. Até o Levítico? Tudo? Tudo. Isso é um heroísmo. Pois é. E fui à igreja com eles algumas vezes e comecei a me interessar mais pela minha igreja católica, que eu tinha sido batizado e conhecia pouco. E aí fui estudar com os jesuítas, no 2º grau, e começou aquela inquietação dentro de mim, né? Por que não ser padre? Eu conheci o trabalho pastoral dos jesuítas, conheci a comunidade, a vida concreta dos padres, e começou aquela inquietação dentro de mim. Aí eu pensei, não, tem tanto homem no mundo, por que justo eu ser padre? Eu não. No começo eu resisti à ideia, mas ficou aquela inquietação dentro de mim, por que não ser padre? Aí, com o tempo as coisas foram ficando evidentes. E depois de um tempo eu não tive mais dúvida, minha vocação é essa. Foi assim como uma certeza interior de que é aí que Deus me quer, que eu posso ser feliz e posso fazer um grande bem. Foi uma descoberta, a gente poderia dizer assim. Foi uma descoberta. Mas esse assunto é muito interessante, a gente tem muita curiosidade para saber como que é o dia a dia de um padre, como que vive, o que ele gosta, o que ele come. Certo. E eu gostaria que o senhor até dissesse isso para nós daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Tá certo. Até já. Nós estamos aqui no programa Terceiro Milênio de hoje conversando sobre um tema muito interessante. Como que é o perfil de um padre, o dia a dia do padre, como que ele resolveu se ordenar padre. Estamos conversando com Luiz Correia, o padre Luiz Correia. Então, padre Luiz, eu terminei o primeiro bloco lhe perguntando sobre como que seria o dia a dia de um padre, né? O que ele come, como que ele acorda, o que ele faz. O senhor podia contar um pouquinho para nós como que é esse dia a dia? Eu ainda quero saber se sua mãe ficou brava com o senhor. Que nós Ou o pai, às vezes. Bloco, parece que o pai fica mais bravo. Certo. Bom, como eu venho de um meio que não é muito religioso, então ser padre é uma coisa que causava muita estranheza. E eu dei a notícia aos meus familiares, aos meus colegas, aos 22 anos. Eu estava terminando a faculdade, eu estudava administração. Só que, em vez de ser executivo, resolvi entrar na ordem religiosa. E eu lembro que quando eu dei a notícia para a família, para os pais, para os colegas e tal, foi assim uma espécie de algo de balde de água fria, né? O pessoal olhava assim para mim com uma cara de pena. Coitado! De pena, né? De condenado, né? De pena, porque achavam que era uma vida assim infeliz, muito estranha, muito castradora, né? Então eu saí de... Pois é, aí eu saí de casa com, vamos dizer, deixando uma grande perplexidade na família e nos colegas. Mas aí depois... que eu entrei na ordem, eu continuei tendo contato com a família, meus pais iam me visitar, né? Campinas era perto de São Paulo e tal. Aí foram vendo que não era nada disso que eles tinham imaginado. Né? E aí, vamos dizer, essa impressão foi se desfazendo. Né? Minha mãe foi a primeira que percebeu que eu estava bem na Companhia de Jesus. Né? Você depois estava feliz. Estava feliz. Né? Isso para a mãe é fundamental. Né? Depois de 1 ano e meio, ela já passou a ver com bons olhos. O resto da família foi aos poucos, colegas também. Até que 10 anos depois, quando eu fui ordenado, estava a família toda, os amigos, e foi assim, um momento muito comovente. Finalmente, todos aceitaram bem, graças a Deus. E o que você come?
É verdade. É, porque Contar às o vezes certo, né? pensa assim, diz um ditado popular que barriga de padre é cemitério de galinha. É para dizer que ele ganha sempre os frangos nas quermesses, etc. Tinha uma raiz histórica isso também, você que é historiador, né? Mas às vezes as pessoas fantasiam, acham que o padre é meio santo, santo no sentido de que ele é anjo, não come, não faz xixi, não tem nenhuma vinculação com o mundo dos mortais. Como é a vida de um padre? Olha, nesse ponto é toda normal, né? Essa coisa de que estômago de padre é cemitério de galinha é porque quando o padre ia na roça, né, fazer a desobriga em regiões distantes, fazer batizados, casamentos e tal, então o padre chegava, chegou o padre, mata o frango. Então tinha o frango e tal. Daí surgiu esse ditado. Mas a alimentação nossa é como a sua, como a dela, né? Como a de todo mundo, né? Não tem nada diferente. A roupa? A roupa, essa que eu estou vestindo. Para as missas, não. Aí eu tenho uma roupa específica. Para missa, sim. Eu uso os paramentos e tal. Alguma ocasião especial eu uso o clérgimo, aquele colarinho, né? Quando eu preciso ser identificado como padre e tal. Mas normalmente é assim que eu me visto. Pode fumar ou não? Pode, mas como todo ser humano, acho que não é recomendável, não deve, né? Até porque eu fumei, quando eu entrava na ordem eu fumava, eu fumei 5 anos. Aí eu parei no retiro de 30 dias que os jesuítas fazemos, né? No começo do noviciado. Isso portanto, já faz mais de 15 anos. Opa, parabéns. Estou muito contente. Muito bom. E um padre se aposenta? Olha, na Companhia de Jesus, enquanto o padre tiver saúde, ele trabalha. E felizmente nós temos alguns com mais de 80 anos que estão felizes e trabalhando. E é uma das coisas que me anima na vocação, ver outras pessoas assim de mais idade, felizes e trabalhando e dando ainda o que tem. E quanto ganha um padre? Tem um salário? Uma mesada? É tudo em comum? Você tem dinheiro próprio? Você pode comprar um sapato que gosta? Como é isso? Bom, o regime nosso dos jesuítas é o seguinte. Alguns de nós têm algum trabalho remunerado. Eu, por exemplo, faço doutorado na Universidade de Brasília e tenho bolsa de estudo. Só que o que eu recebo não fica para mim. É colocado em comum numa caixa comum. O valor da bolsa. O valor da bolsa, o valor do que eu recebo. Com o valor do que os outros ganham, faz um caixote. Faz um caixa. E aí, as despesas que a gente tem, a gente pede ao superior, ao caixa, e tira aquilo que a gente necessita. Ou seja, existe um tesoureiro. Existe um tesoureiro. Quer dizer, de um modo geral, é uma vida modesta, mas não nos falta nada do que a gente precisa para viver e para trabalhar. Tem plano de saúde? Temos sim. Tem dinheiro de bolso? Alguma coisa assim, para sair, pegar ônibus e um pequeno dinheiro de bolso a gente tem sim. E essa questão do celibato? Padre, que é inevitável perguntar. Certo, é uma coisa que todo mundo pergunta e tal. O celibato é um modo de existir. Né? É a opção de Jesus Cristo, é uma forma de consagração a Deus, de se colocar a serviço da igreja e da humanidade. Mas, basicamente, uma coisa que pouca gente sabe, é uma forma de realização humana, né? Nessa consagração, no serviço a Deus, no serviço à igreja. É uma forma de realização humana e de se poder fazer o bem às pessoas, de estar disponível. E quando a gente tem vocação, o celibato não é uma coisa castradora. Certo. Então, assim, para ser padre precisa ter vocação? Precisa. Precisa ter muita vocação, muita fé e vocação. E precisa ir para algum lugar específico? Pode falar o que quiser um padre? Como assim? Porque a senhora lá reclamou de que um padre não deve se meter em política. Ela disse, esse discurso não cabe ao sacerdote. Mas você é um historiador, você trabalha em Brasília, já trabalhou lá no Rio de Janeiro, com certeza você viu as favelas, você viu a miséria, você vê a cidade satélite. Não pode falar sobre isso? Olha, pode sim. Quer dizer, o padre vive no mundo e... Que tem a sua crítica, e se insere no mundo. Agora, se insere no mundo como um ministro de Cristo. Então, tem que ter um olhar a partir do Evangelho e a partir do papel que desempenha. Mas ele vê a realidade como um todo. Quer dizer, a vida espiritual
E os valores do Evangelho incidem sobre toda a realidade humana. Ou seja, ele não é um político nesse sentido, ele não vai ser um sindicalista, um candidato eleitoral, mas ele deve falar de política. Deve sim, a partir dos valores do Evangelho. Né? Quer dizer, abordar a realidade política, social e todas as realidades humanas a partir dos valores do Evangelho, porque senão seria mutilar o Evangelho, seria confinar, vamos dizer, o Evangelho numa esfera da existência humana e seria praticamente um farisaísmo. Né? Quer dizer, a gente separar a fé da vida. Um corte, né? Um corte. A fé e a vida vão juntas. Certo. E o modo que as pessoas vivem, onde elas se inserem, como se relacionam. Por isso é importante estar perto, junto, vendo. Não é? E o que não implica que você tenha que necessariamente se posicionar politicamente, né? Do ponto de vista de influenciar as pessoas, emitir opiniões. Isso que eu acho que é a reclamação daquela senhora. Certo. Mas é importante ter presente os valores do Evangelho em função desses valores, questionar e abordar todas as coisas. E, se necessário, até fazer críticas, até dar conselhos nessa linha. Ou seja, adquirir também um caráter profético. O padre não é só para a sacristia. Exato. O padre é para a vida. Para a universidade também? Justamente. A Companhia de Jesus nasceu na Universidade de Paris, né? E a universidade nasceu no meio cristão, né? Nas escolas catedralistas na Idade Média, né, como uma presença da igreja no mundo da cultura. Para conversar com os intelectuais, com os professores. Exato. E para estar presente no mundo da cultura, estudando, né? produzindo. Exato. Por isso que existem escolas católicas, universidades católicas e alguns religiosos que se dedicam a isso. Né? Padre Luiz, qual a sua maior tristeza nesses anos todos de padre? Já 6 anos, não é muito, mas já é um bom tempo. E de companhia já vão quase 20 anos. 16 anos, é verdade. O que é a sua maior tristeza? Se é que tem, você está tão feliz que eu nem sei se tem. Olha, eu sou muito agradecido a Deus pelo dom da vocação. Né? Eu acho que foi o maior presente que Deus me deu em toda a minha vida. Sou muito feliz. Mas alguns aborrecimentos da gente são os aborrecimentos normais, que... Você nunca desistiu de ser padre? Ou pensou não passou em isso desistir? na cabeça? Olha, mesmo em momentos de dificuldades, eu nunca pensei em desistir, graças a Deus. E sua maior alegria, qual é? Nesses anos de padre? Eu acho que é perceber a presença de Deus atuando na vida das pessoas e poder colaborar com a ação de Deus na vida das pessoas. O ministério é uma coisa muito gratificante. Você que nos acompanhou pode ver que esse padre surfista anda surfando também nas ondas de Deus. Por isso que ele está tão ligado de poder entusiasmar-se e ser um sacerdote a serviço do reino e a serviço de Cristo e de sua igreja. Então, se você também desejar ser padre, um belo exemplo. Pegue sua prancha e entre no mar. Boa noite, Padre Luiz. Foi um prazer entrevistá-lo. Boa noite. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Luciano. Você gostou do nosso programa de hoje, não? Então, se quiser enviar a sua opinião ou fazer perguntas sobre esse tema, escreva pra gente. É sempre muito bom contar com sua participação. Anote aí a nossa caixa postal, é 42335. O CEP é 04299-970 São Paulo, capital. Caixa postal 42335, CEP 04299-970 São Paulo, capital. Se preferir, o endereço eletrônico é milenio@loyola.com.br. milenio@loyola.com.br. Uma ótima noite.